Torcedor vascaíno, enfim foi confirmado. Pedrinho será candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. E neste Boa Noite Gigante não há nada mais para falar do que isso. Uma notícia que movimentou em muitos bastidores do torcedor vascaíno. É claro, nos animamos com esse atual momento dentro de campo. É claro, o torcedor vascaíno está completamente entusiasmado em ver o Vasco da Gama de Ramon Dias, que após 4 meses sai da zona do rebaixamento. É claro, estamos ansiosos com relação à partida desse próximo domingo contra o Santos na Vila Belmiro, ou aliás, uma decisão, uma final para esse elenco do Vasco. Mas, torcedor vascaíno, hoje, nesta quarta-feira, mais do que nunca, além de falar sobre o presente, é importante falarmos sobre o futuro. E o futuro do Vasco será decidido nesse mês de novembro. O futuro dos próximos 3 anos do nosso clube. E olha, meu amigo torcedor, diante de tudo que aconteceu do início desse ano, 1º de janeiro de 2023, até meados de julho, ficou nítido onde nós vascaínos podemos observar o quanto é sim importante a gente ter pessoas competentes à frente do Vasco. Eu falo isso porque vimos claramente o senhor Luiz Melo, o que fez o Vasco da Gama com relação à melhora após a saída do mesmo. Ou seja, é fundamental ter pessoas vascaínas, ter pessoas que queiram o bem do Vasco dentro do Vasco nesses próximos 3 anos. Então, é claro, a gente quer saber sobre o Vasco Santos, a gente quer saber sobre o treino de hoje, a gente quer saber sobre Ramon Dias e a estratégia montada para o próximo domingo. Mas eu, Lucas, farei questão, neste Boa Noite Gigante, de falar única e exclusivamente sobre o lançamento da candidatura do Pedrinho. Eu quero trazer a você, torcedor, o que ele se fez motivado a lançar a sua candidatura, o que fez ele, se motivar a lançar essa candidatura, porque ele estará se candidatando à presidência do Vasco, e o vídeo de apresentação de Pedrinho como novo candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, meu amigo torcedor, já adianto, você que veio aqui à procura de informações sobre o futebol do Vasco da Gama, ou seja, sobre o dia de treino, sobre Ramon Dias, volte aqui no Acorda Vascão de amanhã que a gente não vai falar sobre isso. Não tem por que eu ficar te prendendo no vídeo à toa. Agora, se você quer saber tudo o que rolou nessa quarta-feira agitada, movimentada, sobre o lançamento da candidatura do Pedrinho e alguns detalhes importantes sobre o organograma de sua campanha, você vai encontrar aqui neste Boa Noite Gigante. Porém, antes de começar rapidinho, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. A gente precisa muito da sua ajuda, conta muito com o seu apoio. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 111 mil inscritos. Falta pouquinho para chegarmos a essa meta, então se inscreva no nosso canal. Além disso, é claro, não esqueça de ativar o seu sininho de notificação e deixar aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é completamente fundamental para a divulgação deste vídeo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora! Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, ou melhor dizendo, falar logo sobre o lançamento oficial da candidatura de Pedrinho. Pedrinho, um dos maiores ídolos da história do Vasco da Gama. E é inegável, torcedor vascaíno, falar que o Pedrinho é um dos maiores ídolos. A gente olha para a prateleira de ídolos do Vasco da Gama e é impossível não colocar o Pedrinho como um dos nomes que se encontra nessa prateleira. E o Pedrinho tem um diferencial muito interessante. O diferencial do Pedrinho com relação aos outros ídolos que passaram e passarão ainda pelo Vasco da Gama é o fato de, mesmo após a sua aposentadoria, ele conseguir ainda ser esse ídolo para a torcida. O Pedrinho era o ídolo do meu pai. Em 98, meu pai com os seus 30 anos, tinha o Pedrinho como ídolo. Eu, Lucas, não vi o Pedrinho jogar, mas o Pedrinho é o meu ídolo também. Eu vi ali, muito novo, lapsos de memória que eu tenho de Pedrinho em campo com a camisa do Vasco da Gama. Porém, mesmo após a sua aposentadoria, o Pedrinho é o meu ídolo. Ele não é apenas o ídolo do Vasco, é o meu ídolo. Sabe por que ele é o meu ídolo? Porque mesmo após a sua aposentadoria, ele fala de Vasco, ele vive o Vasco, ele é em si o Vasco da Gama.
A gente viu isso em diversas transmissões feitas por ele no Sport TV, onde ele, inclusive, em uma delas se emocionou na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, em São Januário, onde ele viu a torcida cantando, um jogo em que São Januário pulsava e ele se emocionou. Após a partida, se eu não me engano, eu não lembro aqui, então não vou falar o nome, né? Narrando, o narrador ele até cita, Pedrinho ficou meio embargado durante aqui a partida, um momento ele ficou emocionado. Pedrinho, fala aí, o porquê você ficou emocionado? E ele fala sobre São Januário, sobre o fato de já ter morado nas arquibancadas de São Januário. Então é um cara que é muito Vasco. E essa vascainidade, além de passar pela geração do meu pai, chega à minha geração e com certeza chegará na geração dos meus filhos. E isso tudo fez com que o Pedrinho tivesse esse desejo de se candidatar à presidência do Vasco, como disse o mesmo, não estou inventando, ele mesmo disse isso. O fato de ser muito Vasco e principalmente, segundo ele, o fato de retribuir ao Vasco tudo que o Vasco fez por ele, pois ele é um atleta que está no Vasco desde os seus 7 anos de idade, fez com que ele tivesse esse desejo de retribuir sentado na cadeira da presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. E exatamente por este motivo, hoje na parte da tarde, Pedrinho, ao Flow Esporte Clube, em um podcast, confirmou que será candidato à presidência do Vasco da Gama no dia 11 de novembro. Pedrinho, a partir de agora, se junta a alguns nomes como Levenciano, Júlio Brandt, Marcelo Borges, Pedro Strozenberg, Eduardo Cassiano e Euriquinho, além também de outros nomes que possivelmente virão aí nesses próximos dias. Pedrinho sempre esteve presente na política do Vasco, torcedor. Em 2014 esteve junto do Júlio Brandt, em 2017 esteve junto do Júlio Brandt, em 2020 de uma forma até mesmo mais efusiva, mais forte, também esteve junto do Júlio Brandt, porém nesse ano de 2023 ele se separa. Pedrinho vai para um lado, Júlio Brandt vai para o outro, e os dois não disputam, porque eu não quero tratar a presidência do Vasco como uma disputa, mas eles concorrem à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu quero que vocês, do outro lado, deem aí uma olhada no vídeo de apresentação do Pedrinho, onde ele confirma através das redes sociais, não em falas, mas em um vídeo montado, feito, onde é divulgada a chegada de Pedrinho ao grupo de candidatos à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá rolando áudio pra galera? Que maneiro que tu tem esses vídeos aí, né? Aqui o café aqui. Olha que arrombado. Você foi contra o Ajax, Eriks. Sempre Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, puderam observar no vídeo, a candidatura está lançada. Pedrinho, que utilizará o número 98 em sua campanha, o número para que quem queira vote a Pedrinho como presidente do Vasco da Gama, e estará sendo acompanhado por alguns personagens importantes. A gente vai trazer aqui agora a você. Sua candidatura, também é importante trazer, será realizada pela chapa Sempre Vasco, a chapa onde o Júlio Brandt foi candidato a presidente nestes últimos anos. Vice-presidente de Pedrinho será Paulo César Salomão Filho. Para quem não sabe, Paulo César Salomão, ou Paulo César apenas, Paulo Salomão, como era conhecido, é ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportivo. O tribunal que julga todas as causas desportivas. Paulo Salomão já foi presidente durante 3 anos, entre os anos de 2017 a 2019. Além disso, também,
além de ser presidente, né, no caso do STJD, ele é sobrinho do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Ou seja, estamos falando de um nome que tem uma associação muito grande com relação a Tribunal Desportivo e Geral. Era um ex-presidente do STJD, é um ex-presidente do STJD e, além de tudo, é sobrinho do ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, também, o Pedrinho, durante a sua entrevista, ele fala da força que terá o seu corpo jurídico. Ele até cita, né? Ele fala: o Vasco é um clube muito prejudicado no âmbito jurídico, então ele focou esse lado jurídico durante a sua campanha. E ele confirma que, além do primeiro vice-presidente ser Paulo César Salomão, também fará parte do corpo jurídico de sua gestão Alain Belaciano. Para quem não conhece, Alain Belaciano é sócio da Belaciano em Advogados, professor da Faculdade BMEC aqui no Rio de Janeiro e pós-graduado em Direito Desportivo. Ou seja, Pedrinho fez questão de montar um departamento jurídico muito forte. Sobre outras pessoas que farão parte da sua gestão, não há nomes ainda confirmados, mas há uma expectativa grande que tanto Edmundo quanto também Felipe possam de alguma maneira fazer parte da gestão de Pedrinho nessa candidatura à presidência do Vasco, no organograma que Pedrinho levará para a associação. Inclusive, nessa parte da manhã houve um encontro entre o próprio Pedrinho, entre o próprio Edmundo e entre o próprio Felipe, que juntos nesse momento estão em São Paulo para anunciar a candidatura dele, onde foi anunciada nessa parte da tarde no Flow Esporte Clube. No caso, Pedrinho, Juninho, Felipe e Edmundo se reuniram para ter um encontro com o Rafael Furla, um vascaíno também ilustre, que nesse momento é um dos sócios da... Deixa eu confirmar, sócio da XP Investimentos, uma das maiores empresas aí no ramo de corretora de investimentos do Brasil, e é um nome forte, influente nessa área de finanças e gestão. Então o Pedrinho esteve se encontrando com esse sócio, se reuniu com esse vascaíno ilustre e uma pessoa renomada na área financeira, não na área, né, jurídica, e ele, além disso, vem se encontrando também com outros potenciais investidores para debater a reforma de São Januário. Mas esse encontro em específico, além de debater a reforma de São Januário, o próprio Edmundo fez questão de ressaltar através de suas redes sociais, é para trabalhar junto ao Furla uma reestruturação financeira da associação, que é no caso onde o Pedrinho terá o seu maior foco. Tem 30% do futebol, mas a associação, que hoje precisa passar por essa reestruturação financeira, também dará muito trabalho. Então, exatamente por esse motivo, hoje houve esse encontro com o sócio da XP, Rafael Furla, para tratar sobre essa reestruturação financeira do Clube de Regatas Vasco da Gama e não da Vasco da Gama SAF. E também dê uma olhada aí no vídeo, né, do Pedrinho falando sobre esse passo que estará dando, sobre algumas coisas faladas, inclusive no Flow Esporte Clube, sobre a gestão do Clube de Regatas Vasco da Gama e sobre a sua candidatura. Fala daí, Pedrinho. Muito, muito. E assim, hoje ter a oportunidade, né, de poder fazer parte de uma candidatura escolhido por um grupo de apaixonados pelo Vascaíno, pelo Vasco, um grupo de vascaínos apaixonados, pessoas muito bem capacitadas, né? Muito bem capacitadas em todas as áreas. E uma das áreas mais trabalhadas e que eu fiz questão foi o jurídico. Uhum. E a gente tem como vice-presidente, o primeiro vice, o Paulinho Salomão. E toda uma estrutura por baixo, o Alain, um cara muito capacitado, justamente para diminuir as injustiças que existem fora do campo com o Vasco. E eu quero retribuir isso. E eu estou disposto a dar esse passo. Mas de uma forma, só pegando um gancho, muito diferente do que foi todas as eleições que eu vivi quando eu fazia parte desse grupo, mas não era o candidato. O Vasco, nas eleições, sempre teve um ambiente muito hostil, agressivo. A última eleição que teve deu justiça e tal. Eu nunca entendi eu entrar em São Januário para votar e ser xingado. Eu não estou no jogo, errei um chute. Não, eu estou ali com uma roupa normal indo votar. Por que a torcida que eu tanto sou apaixonado me xinga? Isso não é certo. Não é certo comigo nem com outros candidatos. Então, assim, eu vim também disposto para mudar. Eu acho que eu tive uma participação boa e forte na comunicação, com muita humildade mesmo, de tentar levar uma outra visão do que é o jogo. E eu quero levar uma outra visão
para a política do Vasco, porque eu não sou político. Eu sou um apaixonado do Vasco, mas preparado. Preparado na área do futebol, porque o Vasco, que a gente não vai entrar muito nessa conversa de SAF e Vasco clube associativo, o Vasco clube associativo, ele é futebol. Ele tem 30%, ele é futebol. Então, assim, a essência do Vasco, ela nasce do Remo, mas ela é futebol. Então, assim, eu sou um apaixonado e preparado para falar de futebol. E pessoas muito capacitadas em todas as outras áreas. E eu quero que seja uma eleição diferente do que foi todas as outras. Eu quero ter oportunidade de apertar a mão dos outros candidatos, de chegar com serenidade. Por que eu tenho que chegar com milhares de seguranças? Por que tem que ter briga, ofensa? Se todos nós pregamos há 3 semanas atrás que o Vasco é um clube de paz, de segurança, que sofreu uma injustiça por perder o seu mando de campo, alegando que o Vasco era um ambiente violento. E aí pessoas que hoje vão se candidatar começam a se agredir verbalmente. Isso faz parte da política. Não, eu não sou político. Eu não vou atacar ninguém, mesmo que me ataque. Eu vou falar de amor, de projetos, de compromisso, de retribuir para o Vasco o que eu mais tenho para entregar, que além de pessoas competentes, é o amor e todo o carinho que eu recebi durante 23 anos, praticamente, ali, 20 anos. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, Pedrinho confirmando que, de fato, fará um corpo jurídico forte. Você vê que a voz fica até meio embargada em alguns momentos quando o Pedrinho fala sobre Vasco da Gama. Tá animado, torcedor? Gostou do Pedrinho lançando a sua candidatura a presidente do Vasco da Gama? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E, além disso, né, uma parte importante, antes de finalizarmos o vídeo, o Pedrinho foi convidado neste ano de 2023 pelo atual CEO do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa, para ser um diretor esportivo, diretor técnico do Vasco, para suprir hoje uma área que é bastante carente, né, dentro do nosso futebol. Pedrinho foi convidado, mas Pedrinho não aceitou, exatamente pelo motivo que hoje busca ser um presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então Pedrinho poderia estar sim na gestão, né? Mas negou pelo fato de querer algo maior, querer a presidência, querer a cadeira de dono, se é assim que eu posso falar, da associação do clube por esses próximos 3 anos. E o Pedrinho, para finalizar agora os vídeos, falou exatamente sobre a justificativa, o que motivou o Pedrinho a ser um candidato à presidência do Vasco. Fala daí, Pedrinho. É muito legal de ver essa emoção do grande ídolo do Vasco da Gama. E quando surgiu a oportunidade de eu me candidatar à presidência do Vasco, eu acho que são alguns motivos. Primeiro, eu poder retribuir o que o Vasco fez por mim, e isso já estava me deixando angustiado, assim. Eu queria muito fazer algo pelo Vasco, muito. Porque eu fiquei de fora do Mundial contra o Corinthians, por causa de lesão. Eu fiquei fora do Mundial, onde era o meu melhor momento, eu estava voando, tecnicamente, fisicamente, que foi o jogo contra o Real Madrid. Eu tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira principal, tinha acabado de ser campeão da Libertadores, e não pude jogar. Então, assim, eu me sinto na obrigação de conviver no Vasco novamente, de me relacionar com o Vasco novamente. Eu falo uma frase que conhecer o Vasco, a história do Vasco, qualquer um conhece. Só você jogar na internet. E depois as pessoas vão, de repente, eles vão falar sobre a história do Vasco através da internet, pelo conhecimento que eles adquiriram ali, de repente muito melhor do que eu. Mas ter relação, ser íntimo, saber as necessidades, ter um amor para mudar, eu tenho de sobra. E isso estava ali, eu chegava em São Januário a fazer os jogos, cara, eu falei assim, cara, eu já dormia aqui debaixo da arquibancada, cara, minha casa, eu preciso, aquilo ali já estava me... E quando o grupo, né, que eu faço parte, que é Sempre Vasco, escolhe o meu nome, e aquilo ali é uma decisão muito difícil, porque interfere em tudo. Eu estava no melhor momento da comunicação, na maior emissora do país, sendo eleito pela 4ª vez o melhor comentarista. Foi um passo de coragem, e eu nunca fui tão corajoso, cara. Foi um passo de muita coragem, assim. E eu lembrei muito do meu pai, assim. Eu lembrei muito do meu pai, dele se orgulhar de onde a gente saiu, de tudo que a gente passou. Porque quando você fala 23 anos, dessa forma, eu não estou falando os detalhes de todos os dias desses 23 anos. Então, vascaíno, como vocês viram aí, está confirmado, o Pedrinho será um candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. E você
se tivesse a oportunidade, votaria no Pedrinho? Se você for votar, seu voto é dele? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Ou, aliás, estarei aqui embaixo colocando uma enquete. Eu quero saber o seu voto. Vou colocar o link. Eu esqueci de colocar na parte da tarde, mas nesse vídeo colocarei o link. Eu quero saber aí o seu voto. Você gostaria do Pedrinho na cadeira do Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante. Não sei se eu vou dar esse nome. Acredito que eu vou fazer uma série aí de estudo sobre os candidatos à presidência do Vasco da Gama. Essa será apenas a primeira. Mas fiquem ligados, porque teremos muitas informações importantes aqui daqui pra frente sobre esse lado político do nosso Vasco. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.